18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora 6 horas e 3 minutos. Boa noite pra você em 100,7. Você que tá aí na sintonia certa, hein, Karime Leão? Você tá, né? Segundou, Carlão. Boa Karime. noite. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. E uma boa noite especial para quem nos acompanha nas redes sociais no @18 News. Boa noite, gente. Agora 6 e 3. Vamos conferir os destaques do programa 18 horas de hoje. Copa do Mundo. Com goleada, o Brasil se classifica para as quartas de final. E Manaus, mais uma vez, parou para assistir ao jogo do Brasil e torcer para a classificação para as quartas de O final. Amazonas foi o único estado da Amazônia Legal que apresentou aumento no desmatamento de 2021 para 2022. Caio André eleito o novo presidente da Câmara Municipal de Manaus. 6 e 3. Você no melhor Mix do Brasil, começando mais uma edição do 18 horas. Os destaques para você de hoje, em segunda-feira, dia 5 de dezembro de 2022. Nós vamos juntos até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do 18 horas. 18 horas. Show de bola hoje, hein, Karime? Hoje foi um passeio, hoje o Brasil mostrou ao que veio aí. O Brasil hoje foi show de bola. A seleção brasileira atropelou a Coreia do Sul, goleada de 4-1 na melhor partida até agora dos brasileiros e que marcou aí o retorno de Neymar à seleção. Neymar fez um gol, inclusive, foi de pênalti e deu outro ritmo ao time de Tite. No jogo hoje, o Neymar mostrou que está aí recuperado, né, para a seguir, para continuar jogando na Copa. O lateral direito Danilo também voltou ao time depois da contusão e fez, Karime, uma boa partida, não é isso? Carlão, foi um jogo pra cima, tá? Envolvente, que brilhou não só o jogo coletivo, mas também a técnica dos jogadores. Talento. Richarlison voltou a fazer um belíssimo gol e Vini Júnior marcou seu primeiro gol nesta Copa e fez a sua melhor partida. Karime, desta vez, mesmo com a superioridade do Brasil, o goleiro Alisson, que não havia feito uma defesa sequer em 2 jogos, pegou um gol e fez aí 2 defesas que foram difíceis, mas o Brasil mostrou futebol suficiente para justificar aí o seu favoritismo e agora, Karime, rumo ao Hexa, né? Quartas de final. Bom, essa é a ideia, né, Carlão? Bom, a seleção entrou em campo focada para decidir o jogo logo no primeiro tempo. Os primeiros minutos do Brasil contra a Coreia do Sul foram arrasadores. Em 12 minutos, gente, 12 minutos, o Brasil já tinha marcado 2 gols. Foi um primeiro tempo perfeito, Carlão. Uma atuação avassaladora típica de uma seleção que, como você falou, pretende ser hexacampeã. Karime, a seleção não se acomodou. É assim que é bom. Foi pra cima e fez mais 2 gols, mesmo já estando tranquila, né? Ampliando o placar aí para 4-0. Depois foi só administrar o resultado. Os gols do Brasil foram de Vini Júnior, Neymar, Richarlison e Paquetá, e o coreano Baek Chung descontou para a Coreia no segundo tempo. No segundo tempo, inclusive, o técnico Tite aproveitou para poupar alguns titulares, entre eles, é claro, o Neymar e o Casimiro. Bom, e com a vitória, o Brasil se classificou para as quartas de final. O próximo jogo já é nesta sexta-feira, dia 9, contra a Croácia, que se classificou hoje também para as quartas de final. Venceu o Japão nos pênaltis. Após um empate no tempo normal, foi uma partida muito boa também, Carlão. E também empatou na prorrogação, gente. E começou perdendo, né, Karime? Exatamente. O jogo do Brasil contra a Croácia, desta vez, acontece às 11 da manhã, horário de Manaus. E vale destacar ainda, Karime, que o governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus decretaram ponto facultativo para esta sexta-feira, dia 9, dia do jogo e dia seguinte aí do feriado de Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Amazonas, celebrado na quinta, Karime. E segundo o governo do Amazonas, para esta sexta-feira, os serviços de saúde e segurança pública vão funcionar em regime de plantão. Teremos então, Carlão, como você falou, um clima de feriadão para esse novo jogo do Brasil na sexta. Isso porque na quinta, é claro, é feriado, sexta, ponto facultativo e depois emenda tudo com fim de semana. Bora direto. Em Manaus, mais uma vez, parou para assistir o jogo do Brasil e torcer, Karime, pela classificação para as quartas de final. Parou de novo. Desta vez, a goleada animou, inclusive, ainda mais os torcedores que vinham de uma frustração, uma certa frustração, hein, da derrota contra Camarões. Vamos saber os detalhes aí agora sobre esse assunto com o repórter Hector Silva.
De norte a sul e de leste a oeste, Manaus parou para assistir a vitória do Brasil pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2022. Os moradores da capital amazonense se reuniram em diversos pontos de Manaus, como a Ponta Negra, a Arena da Amazônia, onde também acontece uma campanha de vacinação, e nas ruas da Copa, iniciativa popular que tem o apoio da prefeitura. Lá, teve transmissão do Jogo do Brasil e foi de uma dessas ruas, a Rua Capitão Francisco Falcão, no bairro São José 2, que o aposentado Raimundo Bucão assistiu o jogo com a família, os vizinhos e amigos. Desde 90 que nós estamos nessa luta, que sempre fizemos a rua mais bonita da Zona Leste e de Manaus, né? Esse ano deu tudo certo, chegamos entre os 4 a rua mais bonita de Manaus, e pra gente o orgulho é muito grande ter esse lado aí dos apoiadores, né, da rua, dos moradores e alguns parceiros aí que nos ajudaram. As ruas da Copa são um atrativo turístico-cultural e já receberam cerca de 100 mil pessoas durante os jogos da Seleção Brasileira de Futebol. A expectativa é de que cada rua receba um fluxo rotativo de ao menos 5 mil pessoas e movimente a economia nos bairros. Hector Silva para 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, nesse jogo de hoje, vale destacar a homenagem que os jogadores do Brasil fizeram ao Rei Pelé, que está hospitalizado. Depois do fim do jogo, da vitória do Brasil já classificado para as quartas de final, os jogadores abriram uma faixa bem grande com o nome do rosto do rei e, é claro, ali com aqueles desejos de fique bem rápido. No outro jogo, a torcida também já havia feito uma homenagem para Pelé, assim que ele foi hospitalizado. Uma faixa gigantesca, uma bandeira praticamente enorme. Eles colocaram lá na arquibancada com o rosto do Pelé e escrito até em inglês, né, para que ele fique bem logo, né, Carlão? Foi bem legal essas homenagens a Pelé. Pelé aí que jogou quatro Copas e ganhou 3, né? As 3 primeiras estrelinhas ele estava lá nos campeonatos, não é não, Carlão? Karime, desejos de boa recuperação para o Rei Pelé. Pelé, inclusive, já havia sido homenageado pela FIFA num show de drones. Pelé foi o maior jogador de todos os tempos, sem dúvida nenhuma, e merece todas as homenagens e todos os reconhecimentos. Karime Leão, recupere-se, Pelé. Exato, aqui, ó, acho que ele jogou em 1958, 62 e 70. Então, das 5 estrelinhas que nós temos aqui no nosso uniforme da seleção brasileira, 3, 58, 62 e 70, ele estava lá em campo participando. 6 horas 10 minutos, você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia em mais uma edição do programa 18 horas. Vamos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil. Olha só, a Câmara Municipal de Manaus elegeu hoje o novo presidente, o vereador Caio André, da base do grupo do governador Wilson Lima. Foi eleito com 22 votos contra 19 do vereador Elan Alencar, do grupo do prefeito Davi Almeida. Karime. Bom, e foi uma eleição apertada, tá? Mas sem surpresa, Caio André era o grande favorito para vencer a eleição e suceder o atual presidente Davi Reis. O repórter Hector Silva acompanhou a eleição e traz os detalhes pra gente. Em uma votação apertada, o vereador Caio André, do Partido Social Cristão PSC, foi eleito presidente da Câmara Municipal de Manaus para os próximos 2 anos. O vencedor foi escolhido por 22 de seus colegas contra 19 do outro candidato, Elan Alencar, do PROS. Ao dar o resultado das eleições, o atual presidente Davi Reis, do Avante, desejou sucesso a Caio André. O resultado está proclamado. Parabéns à chapa vencedora, desejo êxito, desejo uma administração profícua para que a Câmara Municipal de Manaus, a 18ª legislatura, continue avançando nos anseios da população da cidade de Manaus. A mesa diretora, portanto, será composta por Caio André, do PSC, como presidente, e Omar Lins, do PRTB, como primeira vice-presidente, Everton Assis, do União Brasil, como segundo vice-presidente, e o terceiro vice-presidente é Lissandro Breval, do Avante. O secretário-geral é o vereador João Carlos, do Republicanos. Primeira secretária é Glória Carrati, do PL, Jaildo de Oliveira, do PCdoB, como segundo secretário, e o terceiro secretário é o vereador Ivo Neto, do Patriota.
Patriotas. O ouvidor será Capitão Carpê, do Republicanos, e o corregedor Rosivaldo Cordovil, do PSDB. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6h13. Vamos saber dos bastidores desta eleição na Câmara Municipal de Manaus, agora com a repórter Artemisa Gadelha. Artemisa, conta pra gente, então, essa eleição de Caio André significa aí não digo de repente uma ruptura, mas uma situação estranha que ficou na relação entre o prefeito Davi Almeida e o governador Wilson Lima. Artemisa, boa noite. Exatamente, Karime, eu leio da mesma forma. Não digo ruptura, eu digo um afastamento e já explico o motivo. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Bom, após as eleições para o governo do estado, as eleições desse ano, houve um afastamento entre o governador Wilson Lima, do União Brasil, e também do prefeito Davi Almeida, do partido Avante. Muito natural, né? Depois de uma campanha intensa. Mas com o passar do tempo, nós vimos, inclusive, que algumas ações, né, em que se esperava que os dois fossem vistos juntos, isso não ocorreu. Na inauguração agora em novembro do Mundo Encantado do Natal do Largo São Sebastião, no centro de Manaus, o comentário foi justamente a ausência do prefeito ali no evento, né? Se comenta também que Davi teria interesse em 3 secretarias do estado e que nada foi acertado até o momento. Bom, são indícios de um afastamento político. Se for uma ruptura, bom, só o tempo irá dizer. Não é só Davi que está de olho nas eleições municipais de 2024, como nós já falamos aqui. Pelo jeito, o Wilson Lima também vai defender o grupo dele nesse próximo desafio. E há comentários que não é somente da eleição de 2024, mas também pensando na eleição de 2026 para governo do estado. Mas ações conjuntas entre as duas gestões, continuam. Tanto que hoje foi anunciada a obra da Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus, com o alargamento da via e também a construção de uma passarela. As obras vão custar no total de 9,1 milhões de reais. O investimento do governo do estado é de 8,7 milhões de reais e da prefeitura é de mais de 355 mil reais, Karime Carlão. E Artemisa, olha só, você acha que nessa nova bancada aí, vinda dessa nova eleição aí, você acha que vai dar mais independência entre os vereadores e o prefeito? Os vereadores vão ficar mais à vontade com relação ao prefeito, Arte? Essa é a dúvida, né? Pois é. Enquanto isso, os vereadores que falam em independência nessa disputa, Carlão, como eu disse, né, só o tempo irá dizer. Não é certo afirmar, até porque haverá adequação de interesses, a gente sabe disso. E, na verdade, o que houve foi uma queda de braços entre duas forças. E como chegou a esse ponto? Já falamos aqui, mas é importante a gente relembrar que a gestão de Davi Reis, do Avante, foi cheia de escândalos. Entre esses escândalos, a tentativa de construção de um puxadinho de 32 milhões de reais no período do auge da pandemia da Covid-19. A Câmara se tornou pauta negativa até mesmo em veículos de comunicação nacionais, né? A atuação também da maioria dos parlamentares se comenta que foi mediana, para não dizer apagada. E mesmo com tudo isso, Davi Reis queria continuar no poder. As manobras para isso fizeram com que o copo transbordasse, né? Então, houve aí a divisão da base do prefeito. O prefeito que tinha 39 vereadores ao lado dele caiu aí, né? Tendo o apoio de 19 da base mais próxima, justamente os que votaram na chapa 2 de Alencar do PROS. E quem foi oposição nesses 2 anos? Amon Mandel, do Cidadania, Rodrigo Guedes, do Partido Republicanos. Então, a oposição aí teve destaque e, no caso do Amon, uma avalanche de votos nas urnas, tornando aí o mais novo deputado federal
pelo Amazonas. Agora, durante a votação de hoje, ocorreram algumas situações inusitadas que eu queria comentar com vocês aqui. O vereador Lissandro Breval, do Partido Avante, inclusive ex-líder, né, do Partido Avante na Câmara Municipal de Manaus, cometeu uma falha na hora do voto. Disse que votaria na chapa 2. O presidente Davi Reis, que estava presidindo a sessão, perguntou se ele estava se redimindo, porque, no caso, Lissandro Breval é da chapa independente, não da chapa mais próxima, né, do prefeito de Manaus. Os dois riram no momento e, após o erro, Breval corrigiu, dizendo que votaria na chapa 1, se mantendo do lado independente. O mesmo ocorreu com a vereadora Iomara Lins, do PRTB. Ela votou na chapa 2 e depois corrigiu. Inclusive, foi eleita a primeira vice-presidente mulher da Câmara Municipal de Manaus. E voltando a falar em Davi Reis, ele presidiu a sessão hoje na Câmara Municipal de Manaus após semanas, né, sem aparecer no plenário. Nos últimos dias, o atual presidente esteve, inclusive, numa viagem, aparentemente a passeio, na capital paulista. Karime Carlão. Artemisa, e quando é que essa nova mesa diretora vai tomar posse? Bom, está marcada a posse para o dia 1º de janeiro de 2023. E como nós já dissemos, inclusive na matéria do Hector Silva, Caio André é o novo presidente eleito da Câmara Municipal de Manaus. Eu conversei com ele ainda há pouco. Ele comentou que a primeira ação, assim que tomar posse, será administrativa. Vai verificar contratos e processos da gestão anterior. Pretende também chamar todos os vereadores, até os que não votaram nele. Caio quer uma administração compartilhada e pretende ainda trazer a população de volta à Câmara Municipal de Manaus. O vereador Amon Mandel compartilhou um vídeo ao lado do novo presidente. Caio afirmou que o apoio do novo deputado federal, Amon Mandel, eleito, foi fundamental para a vitória. Vamos ouvir primeiramente o vereador Amon Mandel, do Partido Cidadania, e em seguida o vereador Caio André, novo presidente eleito da Câmara Municipal de Manaus. O Caio foi o único vereador que assumiu por escrito o compromisso de não blindar o prefeito de Manaus, os requerimentos de informação e projetos de lei que já fizemos e que estão parados ali no sistema da Câmara Municipal de Manaus, dependendo apenas do presidente para serem colocados em votação. Ele também se comprometeu ali com a pauta ambiental e com o devido andamento ali daqueles projetos de lei nas comissões, no que depender do presidente. Nós temos projetos de lei ali úteis para a cidade de Manaus, sem fazer projeto para ficar mudando o nome de rua, para ficar dando título honorífico à torta e à direita. São projetos úteis e o vereador Caio reconheceu isso quando assinou ali o nosso compromisso. Então, parabéns, você tem e teve o meu apoio aqui para a Câmara Municipal. Então vamos continuar conversando sério. Sem dúvida, e o apoio foi fundamental para a nossa vitória. 18 horas. Acompanhamos primeiramente, o vereador Amon Mandel, do Partido Cidadania. Se você estiver inclusive pelo YouTube e pelo Instagram, então pôde acompanhar o vídeo ao lado justamente do presidente eleito Caio André, mais novo presidente da Câmara Municipal de Manaus. E agora nós vamos aguardar aí a nova gestão, da Câmara Municipal. E, para finalizar, Karime e Carlão e ouvintes, um bate-bola de assuntos bem rapidinhos, viu? O prefeito Davi Almeida, antes de iniciar, inclusive, hoje o Jogo do Brasil, ele foi à Ponta Negra para acompanhar os últimos ajustes da árvore de Natal, que terá 37 metros de altura. E ainda o presépio móvel. Os dois, serão inaugurados amanhã. E o governador Wilson Lima esteve na Arena da Amazônia antes do jogo, hoje, jogou bola com as crianças que estavam por lá e lembrou que a arena está com posto de vacinação da Covid-19 e que o público pode também participar do Natal Solidário, levando brinquedos para as instituições de caridade. E a última, tem um vídeo circulando que mostra uma confusão na Câmara de Manacapuru, que fica a 84 quilômetros de Manaus. O vídeo mostra o atual presidente da casa, Sassá Jefferson, ele que é do Partido Republicano,
anos. Lendo, a ação que havia resultado na cassação do mandato da vereadora Lindinês Leite, ela que é do partido PMN, por suposto excesso de faltas em sessões da Câmara. Só que a Justiça mandou devolver o mandato à parlamentar cassada. Bom, esse vídeo que está circulando aí nas redes sociais mostra o momento em que o atual presidente da casa lê a ação que havia resultado justamente na cassação do mandato da vereadora Lindinês Leite, por suposto excesso de faltas da sessão da Câmara. Karime Carlão. Obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Boa noite, até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, até amanhã, 6h23. Você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a pobreza atingiu mais de 2 milhões de habitantes no Amazonas em 2021, segundo dados do IBGE. Os dados apontam que houve um aumento no comparado ao ano de 2020, quando o estado tinha 44,5% de pessoas em situação de pobreza, Karime. Pois é, Carlão, o IBGE considera pobres aquelas pessoas que vivem com cerca de R$ 486 mensalmente. Um dos fatores que contribuíram para esse aumento foi a pandemia de Covid-19, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas ocupa a 4ª posição no ranking dos estados com maior número de pessoas em situação de pobreza do país. Em 2021, mais de 2 milhões de pessoas viviam nessas condições, segundo os dados do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para o diretor de disseminação do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira, a pandemia de Covid-19 e o desemprego foram as principais causas do aumento nos números. O trabalho é a principal fonte de renda de uma população. No entanto, à medida em que a fonte de renda do trabalho vai diminuindo, mais dependente de programas sociais de governo, a população pobre vai ficando. Em 2021, ainda sob a pandemia, os programas sociais não atingiram os mesmos níveis do ano anterior. Por outro lado, as taxas de desocupação estavam elevadas. Assim, a população não teve como repor adequadamente sua renda, causando a diminuição de seus rendimentos. Em Manaus, a faixa da pobreza aumentou 8,1 pontos percentuais em relação a 2020, passando de 30,5% para 38,6%, incluindo mais de 19,2 mil pessoas na linha da pobreza, com rendimento de até R$ 484 mensalmente. Os estados do Maranhão, Alagoas e Pernambuco lideram a lista dos estados mais pobres do Brasil. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Um levantamento do IBGE revela que no Amazonas, no ano passado, 27,5% das pessoas de 15 a 29 anos de idade não estudavam nem estavam ocupados. Os dados são da síntese de indicadores sociais e revelam que o índice do Amazonas ficou acima da média nacional, que registrou 25,8%. De acordo com as projeções do IBGE, essa faixa etária corresponde a cerca de 15% da população no Amazonas. O total de jovens que não estudavam nem estavam ocupados chegou a cerca de 180 mil aqui no estado. Ainda de acordo com o levantamento, em todo o país, apesar da leve recuperação observada em 2021, essa condição continua afetando 1/4 dos jovens de 15 a 29 anos. Mix. Agora são 6h26. Você está no melhor mix do Brasil, conferindo os destaques desta segunda-feira em mais uma edição do programa 18 horas. Daqui a pouquinho, a programação do Natal itinerante da Secretaria de Cultura do Estado vai percorrer aí 15 bairros de Manaus e 20 municípios do interior do estado. Detalhes você confere aqui no 18 horas em instantes. 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã é terça-feira, com ela, Karime Leão.
Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e a noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 70% e 95%. O nível do Rio Negro subiu 4 centímetros de ontem para hoje, elevando a cota no Porto de Manaus para 18 metros e 42 centímetros. Só nos últimos 4 dias o Rio Negro subiu 12 centímetros. 18 horas. E os moradores da colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus, ficaram encantados com o musical Casa do Papai Noel e a fantástica história do Biscoito de Natal. A apresentação faz parte do Natal Itinerante, programação da Secretaria de Cultura do Estado, que deve percorrer 15 bairros de Manaus. Karime Leão, essa programação natalina, não é isso? Uma programação bacana também vai chegar em 20 municípios do interior. E além de assistir aos espetáculos, a garotada participa de brincadeiras e também vão receber presentes do Papai Noel, que vai estar lá em presente. A repórter Nathalie Moraes conta pra gente mais sobre essa programação. A campanha Natal Itinerante teve início no último sábado com programação no bairro Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. A ação natalina reuniu cerca de 2.500 pessoas no Complexo Esportivo do Passarinho. Apresentações teatrais, de dança, coral e a visita do Papai Noel e outros personagens do Natal vão percorrer pelo menos 15 bairros de Manaus e 20 municípios do interior do Amazonas, além das instituições estaduais. O Natal Itinerante faz parte da programação O Mundo Encantado do Natal da Secretaria de Cultura do Estado. Cris Laila Ribeiro é mãe do Pedro Miguel, de apenas 1 ano e 4 meses. Ela levou o filho para conhecer a Casa do Papai Noel e ressaltou a oportunidade proporcionada às famílias mais carentes. Tem muitas crianças que às vezes precisam, né? E a posição da mãe e do pai não tem coisa de comprar, mas é muito bom ter aqui. Marilene Lima é mãe de 2 crianças autistas, o João Vitor e a Maria Valentina, de 9 e 4 anos. Ela relata que as crianças têm dificuldades de permanecer em locais agitados, mas decidiu levá-los para o evento para interagirem com outras pessoas e conhecerem a magia do Natal. Eles são especial, né? Eles são autistas. E por isso mais que eu quis trazer eles, que é para eles interagir com as crianças, com as outras crianças, porque eles não gostam de estar muito barulho, muita gente. Aí eu digo, é uma boa ação, vou levar os meninos lá. Crianças de 0 a 12 anos receberam durante o evento brinquedos do projeto Natal Solidário, arrecadados em 18 pontos espalhados aqui na cidade. As famílias assistiram a apresentações da companhia de teatro Metamorfose e do musical A Fantástica História do Biscoito de Natal. O próximo bairro a receber o Natal Itinerante será o Ouro Verde, no dia 8 de dezembro, às 5 da tarde. Na sequência, serão os bairros Nova Vitória, Jorge Teixeira, Santa Itelvina, Glória e Alvorada. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos falar sobre uma denúncia de corrupção na gestão do Fundeb, hein? O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. O Tribunal de Contas da União identificou 1.851 indícios de irregularidades na distribuição e aplicação das verbas do Fundeb aqui no estado do Amazonas. O relatório do TCU não cita os municípios nominalmente, mas apenas a quantidade de casos, Karime. Exatamente, Carlão. Das 63 entidades aptas a receber o Fundeb, o estado, Manaus e mais os 61 municípios do interior, 30 têm irregularidade na titularidade da conta obrigatória, única e específica para receber o repasse. Há registro de 32 créditos estranhos na conta vinculada ao fundo. Karime, uma das irregularidades identificadas é que foram feitos pagamentos para pessoas mortas. Segundo o TCU, 135 mortos receberam o benefício do Fundeb aqui no Amazonas. Todos esses casos estão sendo ainda monitorados e os gestores públicos receberam orientação para corrigir as falhas. A fiscalização revelou ainda que no Amazonas existem 1.654 casos de inadequação na formação de professores de matemática e português. As únicas disciplinas analisadas são professores atuando sem formação suficiente
superior concluída. Segundo o TCU, a prioridade não é aplicar sanções por irregularidades identificadas, mas atuar de forma preventiva, saneando os indícios identificados e, principalmente, contribuindo para evitar novas ocorrências da mesma natureza. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, o Amazonas foi o único estado da Amazônia que registrou aumento no índice de desmatamento. É o nosso assunto em instantes. Mix. Olha só, nesta quarta-feira o Supremo Tribunal Federal começa a julgar 4 ações que contestam a validade do chamado orçamento secreto, um mecanismo nada transparente de distribuição de emendas parlamentares, Karine. Então, o orçamento secreto se tornou uma espécie de moeda de troca entre o governo federal e o Congresso Nacional, já que as emendas de relator não precisam ser distribuídas de forma igualitária entre os parlamentares. Para falar mais sobre esse assunto, vamos chamar o nosso correspondente em Brasília, Carlos Eduardo Matos. Cadu, boa noite, Cadu. O principal interessado nessa votação é o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, não é? Explica pra gente por quê. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, esse julgamento no STF vai ser providencial para Lula, que não quer se indispor com os partidos de Centrão. Afinal de contas, o PT precisa do voto favorável dos parlamentares do Centrão para aprovar a PEC da transição, ou a PEC do Bolsa Família, que também começa a ser votada essa semana. A PEC da transição permite que o futuro governo tenha em mãos 198 bilhões de reais fora do teto de gastos do orçamento público para cumprir promessas de campanha feita por Lula, né? Entre elas, aí garantir a continuidade do Auxílio Brasil, né? Que vai ser futuramente o Bolsa Família, no valor de R$600, mais 150 para cada criança com idade de até 6 anos de idade, né? Não é só isso, Karine. Nesse montante aí tem recursos para revitalizar programas sociais nas áreas de habitação, infraestrutura, saúde, educação, ou seja, o governo do PT precisa de dinheiro para governar o país, diante de um orçamento que está bastante apertado, comprometido no ano que vem. Portanto, esse julgamento no STF é muito importante e o resultado pode influenciar ou no sucesso ou no fracasso da PEC da transição. Então, muita calma nessa hora. E qual é o cenário nesse momento? No STF, Karine, é de incerteza. Na última vez que a legalidade do orçamento secreto foi analisado pelo STF, no ano passado, o placar foi de 8-2 pelo fim do orçamento secreto. Mas naquela época, o Poder Judiciário estava sob fortes ataques aí do presidente Bolsonaro. E a ministra Rosa Weber acabou permitindo a continuidade do orçamento secreto desde que tivesse mecanismos de transparência, o que nunca aconteceu. Hoje, o cenário é bem diferente. O STF pretende não interferir na estratégia política do PT, mas também não quer permitir a continuidade do orçamento secreto da forma como está. Então surgiram aí 2 alternativas. A primeira, um pedido de vistas, ou seja, um ministro vai lá, pede para analisar o caso com mais calma e interromper o julgamento, para dar uma esfriada no caso, né, no debate, né? Então a segunda alternativa é os ministros vão dizer que o orçamento secreto, da maneira como foi, está sendo executado, é inconstitucional, mas eles não vão pedir a devolução dos recursos e também não vão impedir o pagamento de novas emendas para concluir aqueles projetos que foram iniciados de maneira irregular. Ou seja, se a saída for essa realmente, Karine, o STF vai obrigar o governo a destinar os recursos do orçamento secreto para as emendas individuais ou para as emendas de bancada. E nesse caso, todos ganham. O STF, que se posiciona nesse caso, e os parlamentares do Centrão, que não vão perder dinheiro e nem barganha. Então seria esse o melhor caminho. Mas vamos aguardar, porque até quarta-feira tem muito jogo para ser jogado. Karine e Carlão. Olha só, sobre a tramitação da chamada PEC da transição, Cadu. Já tem data para ser votada na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário, Cadu?
Carlão, a expectativa é quarta-feira. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pisou fundo no acelerador e colocou a votação da PEC da transição já na pauta do plenário na próxima quarta-feira, ou seja, daqui a 2 dias. Isso significa que a Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, que é a primeira fase do processo, tem até amanhã para votar essa matéria. E o relator deve ser o senador Alexandre Silveira, do PSD do estado de Minas Gerais. Realmente, Carlão, o processo de apreciação, de votação está sendo bastante apressado, viu? Embora não haja um acordo 100% fechado entre os partidos. O PT sabe que o texto da PEC vai ser desgastado. O PT pode sair ganhando, mas nem tanto. Os 2 principais pontos de discussão aí, que são o valor, né, esse mega valor aí de 198 bilhões de reais, e o prazo, né, de 4 anos fora do teto de gastos, certamente vão ser alterados pelos parlamentares. O senador Eduardo Braga, que é o líder do MDB no Senado, está negociando uma mudança no texto da PEC para reduzir o prazo para 2 anos fora do teto de gastos. E ele também quer incluir uma espécie de trava para garantir a responsabilidade fiscal nesse processo, nesse repasse do valor, né? Então essa negociação está em andamento com o PT. A emenda do senador já está sendo apresentada ao texto da PEC. O partido Podemos, outro exemplo aí, na contramão, quer um valor bem menor para a PEC, 80 bilhões de reais. Valor que o PT realmente não concorda. E tem outros 2 senadores que apresentaram PEC semelhantes. O senador Alexandre Vieira, por exemplo, apresentou uma PEC pedindo que o valor seja de 70 bilhões de reais. Ou seja, já são vários caminhos sendo costurados, mas com um único objetivo. Vamos ver qual caminho que vai ser trilhado pelo Senado Federal. Portanto, Carlão, o tempo é curto, mas parece que todas as negociações vão ser in loco ali no plenário. Mas um ponto é a unanimidade entre os partidos aliados, o PT, o Centrão e os partidos de oposição. Todos acham que o valor de R$600 precisa ser mantido. Nada mais que isso. E apesar dos impasses, Carlão, a expectativa é de que a PEC da transição receba aí 59 votos favoráveis. Bem mais que o necessário em 2 turnos de votação. Apesar do empate, seria uma vitória acachapante. E dessa forma, siga para a Câmara dos Deputados com a máxima urgência. Lembrando que a PEC da transição precisa ser promulgada pelo Congresso Nacional até o dia 16 desse mês, se não perde prazo constitucional. Agora, falando de transição de governo, Carlão e Karine, apesar da agenda dividida hoje, né, por causa da partida da seleção brasileira, teve diversas reuniões aí, primeiramente do grupo técnico de Minas Energia, com representantes da Petrobras, que discutiram aí a paridade de preços aí dos combustíveis, esse mecanismo de pareamento aí com o mercado internacional. Teve também reunião do grupo técnico de pesca para discutir a pesca artesanal no Brasil, isso inclui o município de Barcelos, no estado do Amazonas, e reunião do grupo técnico de cultura, que discutiu aí duas pautas importantes. Primeiro, melhorias urgentes para o setor audiovisual. E segundo, soluções para acelerar o pagamento dos recursos da Lei Paulo Gustavo aos setores da cultura. E por último, Karine e Carlão, o presidente eleito Lula, que está aqui em Brasília, né, se reuniu com o conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, o senhor Jake Sullivan. Esse encontro abriu caminho aí para o diálogo entre Lula e o presidente americano Joe Biden na Casa Branca, lá nos Estados Unidos. Carlão e Karine. Cadu, para encerrar, hoje o presidente Bolsonaro voltou a participar de um evento público e não conteve as lágrimas. Foi destaque da mídia, né? O presidente Bolsonaro chorando. A gente sabe com o que ele se emocionou? Conta pra gente essa história. Karine, Bolsonaro, aquele ditado, né? Os brutos também choram, né, Carlinhos? Brincadeiras à parte, realmente o Bolsonaro, ele tem esse perfil, né? Ele é conhecido, apesar do perfil dessa personalidade muito bruta dele, ele também é muito emotivo. Isso não é novidade para ninguém, que o pessoal, os mais próximos que trabalham, as pessoas mais próximas que trabalham com ele, sabem que ele leva a emoção ao pé da letra. E,
Karine, Bolsonaro foi, nessa história aí de hoje, né, Bolsonaro foi cumprimentar a esposa de um oficial da aeronáutica durante uma solenidade de cumprimento a oficiais promovidos, que aconteceu aqui em Brasília, no Clube Naval. Essa senhora, já ao lado do marido, né, se aproximou dele chorando. E ele não conseguiu segurar as lágrimas, né? Foi ali junto, né? Então eles se abraçaram, choraram juntos ali, ó, abraçados ali por alguns segundos. Depois ela recolheu as lágrimas, se afastou um pouco, foi embora. E Bolsonaro ficou ali parado, né, com os olhos inchados. Essa cena viralizou nas redes sociais e mostra, Karine, a tristeza do presidente Bolsonaro, que ainda sente o peso da derrota nas urnas. De qualquer forma, Bolsonaro está voltando aí a aparecer publicamente, mas dentro do seu habitat natural, né, que é a área militar. Nos últimos 10 dias, Bolsonaro participou de 3 solenidades militares. Em nenhuma delas, porém, ele discursou ou fez algum tipo de pronunciamento público. Ele está há mais de um mês sem fazer nenhum tipo de declaração pública, incluindo aí as suas redes sociais, o que desanima bastante os apoiadores dele, que seguem acampados na entrada dos quartéis e também fazendo expectativas, conspirações, dizendo que ele estaria aí aguardando o momento certo para poder se pronunciar, evitando que seja criminalizado por apoiar atos antidemocráticos, e para todo mundo continuar, não aquele prazo de 72 horas, enfim. Está acontecendo de tudo, mas o silêncio do presidente Bolsonaro, embora chame atenção, não é motivo para os manifestantes aí saírem dos seus locais, aí, das suas manifestações. Esse silêncio e a tristeza de Bolsonaro, Karine, abre caminho aí, como eu falei, para essa série de especulações também em torno da posse de Lula. A gente sabe que Bolsonaro tem um compromisso de transmitir a faixa ao presidente eleito. Isso está previsto em lei, é um decreto presidencial de 1972, mas não é obrigatório. Pessoas mais próximas aí do presidente já disseram que Bolsonaro bateu o martelo nessa questão e decidiu realmente 100% que ele não vai participar da posse do novo presidente Lula, do futuro presidente Lula, e que a missão deve ficar a cargo do vice, o general Hamilton Mourão. E a gente sabe da resposta, sabe do posicionamento de Mourão. A gente já falou sobre esse assunto aqui. Ele não vai fazer isso pelo Bolsonaro. Ele disse que essa tarefa é do presidente da República. Então, diante dessa questão quase resolvida, Karine, a futura primeira-dama, né, a Janja da Silva, que está aí organizando uma grande festa no dia da posse, na esplanada dos ministérios, ela está bolando uma alternativa, que é fazer uma cerimônia no Palácio do Planalto com pessoas comuns, pessoas sem cargos públicos, que vão fazer a entrega da faixa presidencial para Lula no parlatório do Planalto, do Palácio do Planalto. Essa iniciativa, Karine, é para passar a mensagem de que é o povo que vai entregar a Lula a faixa presidencial. Ou seja, Karine, Janja vai fazer ali dos limões uma limonada, como sempre dizia o presidente Bolsonaro. Tá certo. Eu volto com vocês, Karine e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. Agora são 6 horas e 44 minutos. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E conferindo os destaques do dia desta segunda-feira em mais uma edição do programa 18 horas. E tudo isso acontecendo aqui para você no melhor mix do Brasil. E agora nós vamos falar de desmatamento. É que dados do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, que é o INPE, mostra que o Amazonas foi o único estado da Amazônia que registrou aumento no índice de desmatamento. Vamos saber mais detalhes agora na reportagem de Hector Silva. O Amazonas foi o único estado da Amazônia legal que apresentou aumento no desmatamento de 2021 para 2022. Os dados são do Projeto de Monitoramento do Desmatamento da Floresta Amazônica Brasileira por Satélite, o PRODES, divulgados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, na última quarta-feira, dia 30. De acordo com a pesquisa, a área desmatada no Amazonas aumentou 13,05% no último ano. Em comparação aos demais estados, o Amapá
Amapá foi o que apresentou maior redução no desmatamento, com 64,71% a menos de áreas devastadas entre 2021 e 2022. Em seguida veio o Tocantins, com a segunda maior queda de desmatamento, apresentando 27,03%. O Amazonas vem apresentando taxas crescentes de desmatamento desde 2014, conforme os dados do PRODES. São 8 anos de crescimento contínuo, o desmatamento acelerado. André Freitas, gerente de florestas do Greenpeace, destaca que o Amazonas tem registrado crescimento de queimadas pelo crime organizado, o que caracteriza o aumento do desmatamento. Nós vemos hoje, sobretudo, o sul do Amazonas tendo uma enorme elevação no número de queimadas. Tanto é que agora estamos com um tempo bem seco na região. Nós tivemos aí um número de focos, né, de calor no estado do Amazonas, foi o maior, o maior de todos, né, e superou a soma dos meses anteriores. Então a gente vê um grande problema. Então esta nova fronteira também da destruição, que a gente tem visto como sendo a economia da destruição, que chega com a pecuária, não é? Que chega com gado, derruba a floresta e troca por gado, esse tipo de conversão realmente é um problema. Nós temos que apostar em alternativas que possam, né, nos possibilitem conviver com a floresta em pé, que tenhamos na Amazônia, as pessoas tenham na Amazônia também o direito a acessar políticas públicas e quem sabe, né, uma coisa que já foi falada, que a urna, né, ou seja, que a política pública chegue aonde a urna chega. Então isso vai ser definitivo para a gente poder sair dessa economia da destruição e irmos para uma transição para um modelo, né, que seja aí adequado para conviver com uma floresta em pé. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e o consumidor em Manaus amanheceu hoje, gente, pagando mais caro pela gasolina comum. O aumento chegou a 16% em alguns postos, que passaram a vender o litro a R$ 5,29. Isso ocorreu mesmo sem nenhum anúncio oficial da Petrobras de reajuste nos preços para as distribuidoras nas refinarias. Karime, até ontem, inclusive, o preço praticado era de R$ 4,59 pelo litro da gasolina. O Sindicombustíveis, Sindicato Estadual do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas, ainda não se manifestou, olha aí. Mas o Procon Amazonas classificou a medida como abusiva e disse que vai intensificar as ações de fiscalização e vai cobrar explicações sobre esse novo preço. Karime, ainda é possível encontrar alguns postos aí com o preço antigo. Tem que procurar um pouquinho. Então, é bom correr enquanto não é feito aí o reajuste direto aí em todos os postos. Agora, 6h49, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, lançou hoje de manhã a Operação Natal. O objetivo é ordenar e melhorar o fluxo de veículos no centro comercial e mediações de shopping centers e áreas comerciais nos bairros de Manaus, em Karime. Carlão, eles disseram que o diferencial da operação deste ano é garantir a segurança em todos os aspectos do trânsito, ou seja, para pedestres, lojistas, além dos motoristas, é claro. Rodrigo Soares tem mais detalhes sobre a operação. Vamos acompanhar. Durante a operação lançada hoje pela Prefeitura de Manaus, cerca de 60 agentes de trânsito vão atuar no centro da cidade para otimizar vagas do estacionamento rotativo e impedir estacionamento irregular na região. O diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, Paulo Henrique Martins, ressaltou que o diferencial da operação deste ano é garantir a segurança em todos os aspectos do trânsito para os pedestres, lojistas, além, é claro, para os motoristas. Olha, o prefeito Davi Almeida tem feito um trabalho muito grande para que haja uma valorização da cidade, haja uma valorização do centro, das atividades voltadas para o Natal. E aí é importante que as pessoas que vêm ao centro tenham um lugar onde estacionar e que eles tenham bastante apoio no trânsito. Então, essa operação ela é voltada para dar fluidez ao trânsito, uma melhor organização, a gente dá uma resposta mais rápida. O agente de trânsito estando aqui, se houver algum problema, um carro quebrado, qualquer problema, a resposta é muito mais rápida, de modo que a gente consiga dar fluidez. Mais pessoas vêm ao centro agora no final do ano e nós queremos garantir que para essas pessoas que elas venham e que aqui tenha um espaço adequado, com segurança para elas estacionarem, para elas circularem. Inclusive o pedestre, que vai ter as suas vias aqui todas
todas também monitoradas para que eles tenham ampla capacidade de andar tanto nas calçadas quanto nas suas faixas, onde é garantida a sua travessia. Além das ações no centro, haverá reforço no efetivo diário de fiscalização, com a presença de agentes distribuídos nas demais áreas comerciais da cidade, como a Avenida Altaismirim, no bairro Jorge Teixeira, e nos shopping centers de todas as zonas. Essa operação, como é uma operação voltada para as áreas comerciais, então como a gente tem área comercial de bastante fluxo e de pessoas e de veículos na Alvorada, no Parque 10, no Manoa, ali na Altaismirim, na área do São José, a gente também montou uma equipe para acompanhar essas áreas. Então a gente tem aqui 60 agentes de trânsito para esse trabalho do centro da cidade e no total 180, ou seja, são mais 120 agentes para as demais áreas comerciais da cidade. Os agentes vão monitorar o trânsito em postos fixos e também vão circular em motos e viaturas para controlar a circulação de veículos e pedestres. A ação pretende garantir a fluidez do tráfego e a segurança na travessia. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Gente, os fiscais de transporte do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana também vão atuar no ordenamento de pontos de táxi e ainda fiscalizar o serviço de transporte coletivo. Mix. 6h52, você no melhor Mix do Brasil. Vamos conferir agora, hein? Tempo e temperatura para esta noite. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, à noite deve chover rápido durante a noite e a madrugada, tá? A mínima prevista é de 22 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 77%. E a umidade relativa do ar fica entre 60% e 94%. 18 horas. Esporte. Chegou a hora de comemorar mais uma vez. Já estamos Brasil. Nas quartas de final. Hector Silva conta pra gente os detalhes dessa vitória da seleção brasileira maravilhosa, linda. Chega mais. Chega junto. Boa noite, Hector. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite, você, ouvinte do 18 horas e da Rádio Mix Manaus. Vitória com V maiúsculo, né, Karime? E Neymar de volta à seleção, dando um gás ao time com boa atuação na goleada contra a Coreia do Sul. Mostrou que está em forma e nem pareceu que esteve 10 dias parados por causa de uma entorse no tornozelo direito. Neymar arriscou jogadas individuais até em cima do árbitro e sofreu faltas como de costume, mas foi pra cima. Independente das polêmicas, Neymar impõe respeito aos adversários e imprime ritmo ao ataque da seleção. Neymar puxou para si a responsabilidade de bater o pênalti e fez seu primeiro gol na Copa, deslocando o goleiro num chute sem força e um gol que craques podem fazer. Craque é o Neymar, né? E para o público, Vini Júnior e Richarlison foram os melhores jogadores no jogo de hoje e mereceram nota 9 da torcida. Paquetá, o goleiro Alisson e Casemiro ficam com nota 8. Neymar ficou com nota 7,5 apesar do gol. E na comemoração dos gols brasileiros teve dancinha, caretas e demonstração de união, com os jogadores comemorando abraçados, e teve até o técnico Tite, que entrou na brincadeira da dança do pombo. Olha só, ao marcar o gol, Richarlison, que tem como uma de suas comemorações a dança do pombo, na qual ele imita um pássaro. Essa dança que na verdade é um funk carioca, onde Richarlison fez sua carreira no Rio de Janeiro, apesar de ser capixaba. Mas a dança do pombo não repercutiu bem na imprensa internacional, Karime, Carlão. Isso porque Roy Keane, comentarista da ITV do Reino Unido, disse que as danças dos brasileiros, elas são desrespeitosas contra os seus adversários, principalmente pelo grande placar nesse jogo. Essa fala do Richarlison repercutiu muito na imprensa internacional, repercutiu também aqui no Brasil, e há pessoas da internet também que criticaram o ex-jogador e agora comentarista. Lembrando que Roy Keane, ele foi um jogador muito agressivo. Ele até hoje detém um recorde de maiores expulsões em uma carreira. Sabe quantos cartões vermelhos ele teve em toda a sua carreira? Conta. 13 cartões vermelhos, um número muito alto, e a né? nossa dança que é agressiva. Aí tá incomodando ele, né? Que bonito. Inclusive, Roy Keane foi responsável por acabar com a carreira de Alf Inge Haaland, pai de Erling Haaland, jogador norueguês nascido no Reino Unido que atua pelo Manchester City, mesmo clube em que o pai encerrou a carreira. Foi um derby de Manchester que Roy Keane cometeu uma falta no pai de Haaland, causou uma lesão no joelho
de Alf-Inge Haaland, foi expulso e quando perguntado anos depois sobre se havia se arrependido do que tinha feito, ele disse que não se arrependia. Mas sobre o jogo do Brasil, independente das dancinhas, foi o jogo daqueles que ficaram para a história. E depois do jogo de hoje, teve até torcedor do Corinthians com saudades do treinador Tite, onde ele conquistou o Mundial de Clubes, a Libertadores e 2 campeonatos brasileiros entre 2011 e 2015, quando foi chamado para assumir a seleção brasileira. Vale lembrar que após a Copa do Mundo, Tite deixa a seleção brasileira e pode assumir o comando de um time no Brasil. Quem sabe pode ser o Corinthians, né? O tempo dirá. O Corinthians, inclusive, está sem técnico depois da saída do português Vitor Pereira, que foi para o Flamengo. E após a derrota de 4-1 da Coreia do Sul, o treinador Paulo Bento anunciou em entrevista coletiva que está fora do comando da Coreia do Sul. O português comentou que tomou a decisão em setembro deste ano e parabenizou a seleção brasileira pelo jogo. Paulo Bento estava desde 2018 no comando da seleção sul-coreana e agora deixa o cargo. E sobre o Brasil, Karime e Carlão, nós temos mais jogos da sexta-feira, essa semana ainda, no dia 9 de dezembro, às 11 horas, horário local. A seleção brasileira enfrenta a Croácia, que se classificou hoje após derrotar o Japão nos pênaltis. Amanhã ainda tem jogo que vale classificação. Portugal vai enfrentar a Suíça, que foi nosso adversário na fase de grupos, e a Espanha vai enfrentar Marrocos, que ficou em primeiro lugar no grupo deles. Uma surpresa nessa Copa do Mundo. Karime e Carlão. Agora, aí para expectativa para o próximo jogo, Hector? Será que o técnico vai surpreender, vai fazer alguma modificação ou ele segue aí com os titulares? Com o jogo com placar amplo hoje, né? É bem possível que o Tite não faça muitas alterações. Ao que tudo parece, Tite já tem na cabeça dele qual é o time titular que ele tem e deve seguir com o Neymar ali, se o Neymar não tiver machucado, talvez uma alteração na lateral esquerda, porque Alexandre já volta de contusão, Danilo, que foi improvisado, ele que é lateral direito, foi improvisado na lateral esquerda, deve voltar. Mas o time provavelmente vai ser o mesmo pro jogo contra a Croácia. É um timaço, né, cara? É, um timaço, exatamente. Continuar mesmo, com certeza. Exatamente, time que está ganhando não se mexe. Isso mesmo. Sempre, show de bola. Já dizia minha avó. Muito obrigada pelas informações, Hector Silva, boa noite. Boa noite, obrigado, até amanhã. Agora são 6 horas e 58 minutos, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Alô, eu tenho uma informação rapidinho. As escolas de samba de Manaus, do Grupo Especial A e B, têm até amanhã, gente, dia 6 de dezembro, para entregar proposta de parceria para Manaus Cult. A verba total para os desfiles deve ser de 2,2 milhões de reais. E entre as condições estabelecidas para participar, as agremiações devem apresentar itens como plano de aplicação dos recursos e certidão negativa de débito. As propostas devem ser apresentadas na Manaus Cult, na Avenida 7 de Setembro, no centro da cidade, só até amanhã. Mix. Agora 6 horas e 59 minutos, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Os consumidores tomaram um susto nesta segunda-feira com o aumento no preço dos combustíveis em Manaus. O reajuste médio foi de 16%, muito acima de qualquer expectativa de inflação no período. Os donos de postos de combustíveis não deram explicações nenhuma. Legalmente, não precisam explicar. Eticamente, sim. No mundo, as relações de consumo mudam. Os consumidores exigem uma relação de respeito mútuo. O aumento no preço dos combustíveis nesta segunda-feira em Manaus precisa sim ser explicado. Ou a imagem pública do comércio de combustíveis ficará ainda pior, atraindo a antipatia dos consumidores. Precisa ser explicada pelos empresários e pelos órgãos de defesa do consumidor. Afinal, milhares de pessoas na cidade necessitam da gasolina e do diesel para sua mobilidade, principalmente para trabalhar. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite, obrigada pela companhia, um beijo e até amanhã. Um beijo, continue bem, continue em 100,7 até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.